Milionário contrata menina mendiga de 7 anos como funcionária. Ao ver seu colar, entra em desespero. O sol mal despontava entre os edifícios do bairro Santa Teresa, quando Júlia, com seus pequenos pés descalços, caminhava pelas ruas de paralelepípedos do Rio de Janeiro. Seus grandes olhos cor-de-mel vasculhavam cada canto, procurando algo que pudesse servir para o dia. Aos seus 7 anos, havia aprendido a sobreviver nas ruas com uma sabedoria imprópria para sua idade. Suas pequenas mãos se agarravam a um colar simples que pendia de seu pescoço. Seu único tesouro neste mundo era um pingente prateado em forma de borboleta, o último presente que sua mãe havia deixado antes de partir para um lugar do qual nunca retornaria. O colar era mais que uma joia, era sua conexão com um passado que se desvanecia em sua memória, como a névoa matinal. A menina parou em frente a uma padaria, observando através do vidro os pães recém-saídos do forno. O aroma de pão doce inundava a rua, fazendo seu estômago roncar com força. Dona Bete, a padeira, a observava de dentro com uma mistura de compaixão e resignação. Cada manhã, guardava para ela algumas peças de pão do dia anterior. «Venha aqui, pequena», chamou Dona Bete com voz suave. Júlia se aproximou timidamente, seus olhos brilhando com esperança. «Tome, mas não conte a ninguém. Não posso fazer isso por todos», sussurrou a mulher, entregando-lhe uma sacola com pão. Enquanto Júlia devorava seu café da manhã sentada, no meio-fio da calçada, um Mercedes-Benz preto parou em frente à padaria. Do carro desceu um homem alto, vestido com um terno impecável que contrastava brutalmente com o entorno do bairro. Ricardo Almeida, um dos empresários mais proeminentes do Brasil, havia decidido fazer uma parada inusual neste lugar após uma reunião nas proximidades. O homem, de uns 50 anos, rosto sério e cabelo grisalho, entrou na padaria sem prestar atenção ao seu redor. No entanto, ao sair, seu olhar cruzou com o de Júlia. Algo naqueles olhos grandes e tristes o deteve abruptamente. Por um instante, uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto, como se tivesse visto um fantasma. Júlia, sentindo a intensidade do seu olhar, instintivamente apertou seu colar. Este gesto, aparentemente insignificante, provocou uma reação inesperada em Ricardo. Seus olhos se fixaram no pingente prateado e seu rosto perdeu toda a cor. «De onde você tirou esse colar?», perguntou com voz trêmula, aproximando-se da menina. Júlia recuou instintivamente, mas algo na voz do homem a deteve. Não havia ameaça em seu tom, mas uma mistura de assombro e algo mais que ela não conseguia identificar. «Era da minha mãe», respondeu com voz quase inaudível, seus dedos ainda agarrados ao pingente. Ricardo ficou imóvel, sua mente trabalhando a toda velocidade. Aquele colar era impossível. Ele mesmo havia mandado fazer aquele design único anos atrás para alguém especial. Como havia chegado ao pescoço desta pequena menina de rua? «Onde está sua mãe?», perguntou, tentando manter a compostura. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. «Ela se foi há muito tempo», respondeu baixando o olhar. Ricardo sentiu que o mundo girava ao seu redor. Coincidências não existiam, não em seu mundo de números e certezas. Sem pensar 2 vezes, tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. «Você gostaria de vir trabalhar na minha casa?», perguntou, surpreendendo a si mesmo. «Preciso de alguém que ajude com tarefas simples. Terá comida, um lugar para dormir». Júlia o olhou com desconfiança. As ruas lhe haviam ensinado a ser cautelosa, mas também a reconhecer as oportunidades quando se apresentavam. Além disso, havia algo neste homem, algo familiar que não conseguia explicar. «Posso ficar com meu colar?», perguntou, sua voz misturando medo e esperança. Ricardo assentiu, incapaz de pronunciar palavra. O colar era precisamente a razão pela qual queria tê-la por perto. Precisava de respostas, e esta menina, sem saber, poderia ser a chave para desvendar um mistério que o havia atormentado durante anos. Foi assim que Júlia, a pequena menina das ruas, entrou no mundo de cristal e mármore de Ricardo Almeida. O que nenhum dos dois sabia era que este encontro fortuito
desencadearia uma série de eventos que revelariam segredos longamente enterrados e que o destino, com seu peculiar senso de humor, havia decidido entrelaçar suas vidas de uma maneira que nenhum poderia ter imaginado. A mansão de Ricardo Almeida erguia-se imponente nas colinas do Leblon, um lembrete constante de seu sucesso nos negócios. Para Júlia, o contraste com sua vida anterior era avassalador. As paredes de mármore, as janelas que se estendiam do chão ao teto e os jardins perfeitamente cuidados pareciam saídos de um conto de fadas. Rosa, a governanta, recebeu a pequena com uma mistura de surpresa e preocupação. Em seus 20 anos trabalhando para o Sr. Almeida, jamais o tinha visto tomar uma decisão tão impulsiva. Senhor, tem certeza disso? Sussurrou Rosa, enquanto Júlia explorava com assombro o saguão principal. Completamente, respondeu Ricardo com firmeza, embora seus olhos revelassem uma inquietude que Rosa conhecia bem. Era o mesmo olhar que tinha quando falava de Isabel, sua falecida esposa. Os primeiros dias foram um ajuste difícil para todos. Júlia aprendia rapidamente as tarefas básicas que lhe designavam: dobrar guardanapos, regar as plantas, alimentar os pássaros do jardim. Mas era sua presença, mais que seu trabalho, que começava a alterar a atmosfera da mansão. Ricardo a observava de seu escritório, estudando cada um de seus movimentos, seus gestos, a forma como inclinava a cabeça quando estava concentrada. O colar nunca abandonava seu pescoço, brilhando sob a luz como um lembrete constante do mistério que precisava resolver. Uma tarde, enquanto Júlia regava as orquídeas do jardim de inverno, Ricardo decidiu se aproximar. A menina cantarolava, suavemente, uma melodia que lhe arrepiou a pele. Era a mesma canção que Isabel costumava cantar. Onde aprendeu essa canção? Perguntou, assustando-a. Júlia se virou, derramando um pouco de água. Minha mãe a cantava para mim quando eu era menor, respondeu, mordendo o lábio. É a única coisa que lembro claramente dela, além do colar. Ricardo sentou-se em um banco próximo, convidando-a a fazer o mesmo. Pela primeira vez desde que a trouxera para a mansão, permitiu-se falar com ela como pessoa, não como uma peça de um quebra-cabeça que precisava resolver. Como se chamava sua mãe? Perguntou com suavidade. Maria, respondeu Júlia, brincando, nervosamente com seu colar. Maria Silva. Ela trabalhava em uma joalheria do centro, mas teve que deixar quando adoeceu. O nome não significava nada para Ricardo, mas algo em seu interior lhe dizia que havia mais nesta história. Maria Silva poderia ser um nome falso? Ou talvez... E seu pai? Continuou, tentando manter um tom casual. Os olhos de Júlia se nublaram. Nunca o conheci. Mamãe dizia que era um homem importante, que nos amava, mas não podia estar conosco. Sempre que eu perguntava mais, ela ficava triste e mudava de assunto. Ricardo sentiu seu coração dar um pulo. As datas começavam a se encaixar em sua mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Isabel havia desaparecido 8 anos atrás, depois de uma forte discussão sobre seu desejo de ter filhos. Ele havia se negado, argumentando que seu império empresarial requeria toda a sua atenção. Semanas depois, recebeu a notícia de que ela havia sofrido um acidente na estrada. Mas agora, olhando para Júlia, começava a questionar tudo. O colar, a canção, aqueles olhos que lhe lembravam tanto. Seus pensamentos foram interrompidos por Rosa, que entrou apressadamente no jardim de inverno. Senhor, tem uma ligação urgente em seu escritório. É sobre a investigação que solicitou. Ricardo levantou-se abruptamente, sua máscara de empresário voltando ao seu lugar. Continue com seu trabalho, Júlia, disse com voz controlada, embora por dentro seu mundo começasse a balançar. Em seu escritório, o investigador particular que havia contratado lhe trazia notícias desconcertantes. Maria Silva havia trabalhado efetivamente em uma joalheria, mas o local tinha fechado há anos. No entanto, havia algo mais. Antes de trabalhar ali, ela havia sido funcionária em uma clínica particular muito exclusiva, especializada em tratamentos de fertilidade. Ricardo deixou cair o telefone, sua mente conectando pontos que não queria conectar.
Seria possível que Isabel... Poderia ser que... Enquanto isso, no jardim de inverno, Júlia continuava regando as orquídeas, alheia ao turbilhão de emoções que havia desencadeado. Seu colar brilhava sob a luz do entardecer, guardando segredos que logo viriam à luz, segredos que mudariam para sempre a vida na mansão Almeida. A manhã seguinte, amanheceu com uma energia diferente na mansão Almeida. Ricardo não havia conseguido dormir. As revelações do investigador particular, dando voltas em sua mente como um turbilhão imparável. Encontrava-se em seu escritório, revisando velhas fotografias que havia mantido guardadas durante anos em um cofre atrás de um quadro. Entre as imagens, uma em particular captou sua atenção. Isabel, radiante em um vestido de verão, segurando o mesmo colar que agora Júlia usava. A foto havia sido tirada em suas últimas férias juntos em Búzios, apenas algumas semanas antes de seu desaparecimento. Ricardo lembrava daquele dia com dolorosa clareza. O pôr do sol, o aroma do mar, o sorriso misterioso de Isabel quando ele perguntou sobre seus planos para o futuro. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de risadas vindas do jardim. Aproximou-se da janela e observou Júlia brincando com Manchinha, o velho labrador da casa. O cachorro, normalmente reservado com estranhos, parecia ter desenvolvido um vínculo instantâneo com a menina. Vê-los juntos provocou uma sensação estranha em seu peito, uma mistura de nostalgia e algo mais que não conseguia identificar. Rosa entrou no escritório com o café da manhã, encontrando seu patrão absorto na contemplação da cena. "A menina tem algo especial, não é?" comentou Rosa, enquanto deixava a xícara sobre a escrivaninha. "Ela me lembra tanto..." "Ah, não diga", interrompeu Ricardo bruscamente. Mas ambos sabiam o que Rosa estava prestes a mencionar. A semelhança com Isabel era inegável, especialmente em certos gestos e expressões. "Senhor", continuou Rosa com cautela, "há algo que deveria saber. Ontem, enquanto limpava o quarto de Júlia, encontrei-a olhando para uma velha fotografia, uma que trazia em sua pequena mochila." Ricardo virou-se repentinamente, seu interesse palpável. Que fotografia? Era uma imagem desfocada de uma mulher jovem em frente a uma joalheria. A menina a guarda como um tesouro, mas o mais interessante é o nome da joalheria, o Brilho Dourado. Não é onde comprei o colar de Isabel, completou Ricardo, sentindo que o ar se tornava mais denso. Preciso ver essa fotografia. Enquanto isso, no jardim, Júlia havia encontrado um novo passatempo. Entre os roseirais, havia descoberto um velho balanço, um pouco enferrujado, mas ainda funcional. Enquanto se balançava suavemente, sua mente vagava em direção às lembranças de sua mãe. Maria sempre lhe havia dito que algum dia entenderia tudo, que havia segredos que só o tempo poderia revelar. "Seu pai é um homem bom, meu amor", havia dito em seus últimos dias. "Embora as circunstâncias nos tenham separado, sei que quando ele a encontrar, seu coração reconhecerá o seu." Júlia não havia entendido essas palavras então. E agora, balançando-se no balanço da mansão Almeida, elas continuavam sendo um mistério. No entanto, algo na maneira como o Sr. Ricardo a olhava, na forma como seus olhos se detinham em seu colar, fazia-a sentir que estava mais perto de descobrir a verdade. A tarde transcorria lentamente quando Ricardo decidiu fazer uma visita que havia estado adiando durante anos. A joalheria O Brilho Dourado havia fechado suas portas há tempos, mas o antigo dono, seu Francisco, ainda vivia em um pequeno apartamento acima do que um dia foi seu negócio. O idoso joalheiro o recebeu com uma mistura de surpresa e resignação, como se estivesse esperando esta visita durante anos. "Eu sabia que algum dia viria, Sr. Almeida", disse seu Francisco, convidando-o a entrar, especialmente depois que Maria se foi. Ricardo sentiu seu coração dar um pulo. "O senhor conhecia Maria Silva?" O idoso assentiu lentamente. "Maria, ou deveria dizer, Isabel sob outro nome. Ela trabalhou aqui durante um tempo, depois que todos a acreditaram perdida." A revelação atingiu Ricardo como uma onda gelada. Suas suspeitas começavam a se confirmar, mas a verdade era mais complexa do que havia imaginado. Por quê?
E foi tudo o que pôde perguntar. Seu Francisco levantou-se com dificuldade e aproximou-se de uma velha escrivaninha. De uma das gavetas tirou um envelope amarelado. Isabel me pediu que guardasse isto. Disse que se algum dia você viesse perguntando, significaria que havia encontrado a menina. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou o envelope. Dentro havia uma carta e uma fotografia. Isabel, evidentemente grávida, sorrindo em frente à joalheria. A data no verso da foto era de 8 anos atrás. Ela nunca quis machucá-lo, continuou seu Francisco. Mas quando você disse que não, queria filhos quando colocou seu império empresarial acima dos sonhos dela, bem, Isabel tomou uma decisão. Fingiu o acidente para proteger o que mais amava, a vida que crescia dentro dela. Ricardo retornou à mansão com o peso das revelações sobre seus ombros. A carta de Isabel, ainda sem abrir, parecia queimar no bolso de seu paletó. Trancou-se em seu escritório, serviu um copo d'água e finalmente criou coragem para ler as palavras que sua esposa havia deixado anos atrás. Meu querido Ricardo, se está lendo isto, significa que encontrou nossa filha. Sei que deve estar cheio de perguntas, de dor, talvez até de raiva. Você tem direito de se sentir assim, mas antes de me julgar, preciso que entenda por que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Naquela noite, quando me disse que sua empresa era sua única prioridade, que não havia espaço em sua vida para um filho, eu já sabia que estava grávida. Havia planejado lhe contar durante o jantar, até havia comprado um pequeno par de sapatinhos, mas suas palavras destruíram esse sonho. Não foi apenas a rejeição à ideia de ser pai, foi a certeza em sua voz, a frieza com que descartou algo que para mim era vital. Naquele momento, entendi que teria que escolher entre o amor da minha vida e a nova vida que crescia dentro de mim. Fingir meu desaparecimento foi a única maneira que encontrei de proteger nossa filha. Sabia que se você soubesse da gravidez, seu senso de dever o obrigaria a aceitá-la, mas também sabia que você ressentiria a menina por tê-lo forçado a ser pai. Me tornei Maria Silva, encontrei. Trabalho na joalheria do seu Francisco, que se tornou meu protetor e confidente. O colar que tanto significava para nós, que você mandou fazer especialmente para mim, tornou-se o único vínculo que me permiti manter com nosso passado. Nossa filha Júlia cresceu sendo o reflexo de tudo de bom que há em nós dois. Ela tem sua determinação e minha sensibilidade. Cada vez que a olho, vejo seus olhos, seu sorriso e me pergunto se fiz o certo. Minha doença chegou de forma inesperada, e agora que sei que meu tempo é limitado, meu maior temor é deixá-la sozinha. Mas também sei que o destino tem uma forma peculiar de arranjar as coisas. Se está lendo isto, significa que de alguma maneira ela encontrou o caminho de volta para você. Não peço que me perdoe, só peço que a ame, que lhe dê a oportunidade de mostrar que ser pai é o presente mais lindo que a vida pode nos oferecer. O colar que ela carrega é mais que uma joia. É a prova de que nosso amor, embora transformado, nunca desapareceu realmente. Com amor eterno, Isabel. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ricardo, enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam em seu lugar. O som de risadas infantis o tirou de seu ensimesmamento. Da janela de seu escritório, podia ver Júlia, brincando no jardim, seu colar brilhando sob o sol da tarde. Rosa bateu suavemente à porta. Senhor, o jantar está servido. Quer que eu chame Júlia? Ricardo enxugou as lágrimas e respirou profundamente. Não, Rosa. Eu vou buscá-la. Enquanto caminhava em direção ao jardim, cada passo parecia mais leve que o anterior. Os anos de amargura, de focar-se unicamente nos negócios, começavam a se desvanecer ante a revelação de que tinha algo muito mais valioso. Uma filha, um presente inesperado da mulher que nunca havia deixado de amar. Júlia o viu se aproximar, e pela primeira vez desde que chegou à mansão, não sentiu necessidade de se esconder ou fingir estar ocupada.
Havia algo diferente na forma como o Sr. Ricardo a olhava agora. Júlia, disse suavemente, ajoelhando-se para ficar à sua altura. Há algo muito importante que preciso lhe dizer. A menina o olhou com seus grandes olhos, tão parecidos com os de Isabel enquanto seus pequenos dedos brincavam inconscientemente com o colar. Ricardo tomou suas mãozinhas entre as suas, notando pela primeira vez o quanto se pareciam. Alguma vez você se perguntou por que a trouxe para viver aqui? Começou sua voz tremendo ligeiramente. Não foi só pelo colar, embora esse tenha sido o primeiro sinal. Foi porque, de alguma maneira, meu coração reconheceu o que minha mente se negava a ver. O silêncio no jardim tornou-se denso, carregado de emoções contidas durante anos. Ricardo mantinha as mãos de Júlia entre as suas, buscando as palavras certas para revelar uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. Sua mãe, começou Ricardo, sua voz suave mas firme, era uma mulher extraordinária. Eu a conheci com outro nome, Isabel, e foi o amor da minha vida. Os olhos de Júlia se abriram com surpresa, enquanto seus dedos se agarravam instintivamente ao colar. Você conheceu minha mãe? Perguntou com voz trêmula. Mais que isso, pequena, continuou Ricardo, sentindo que cada palavra pesava uma tonelada. Isabel, sua mãe, era minha esposa. E você é minha filha. O mundo pareceu parar por um momento. Júlia olhou fixamente para Ricardo, seus olhos grandes cheios de confusão e assombro. As palavras de sua mãe, aquelas que nunca havia entendido completamente, começavam a fazer sentido. É por isso que o colar deixou você tão nervoso? Perguntou depois de um longo silêncio. Ricardo assentiu, tirando do bolso uma fotografia antiga. Nela, Isabel usava o mesmo colar, sorrindo para a câmera, com a mesma expressão que Júlia tinha quando estava feliz. Este colar foi um presente especial que dei à sua mãe. Mandei fazê-lo exclusivamente para ela. Quando vi você com ele, algo dentro de mim se mexeu, como se uma parte de mim soubesse a verdade mesmo antes de descobri-la. Rosa observava a cena da porta da cozinha, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Havia servido a família Almeida durante décadas. Tinha visto o amor entre Ricardo e Isabel florescer. E agora presenciava o momento em que um pai e uma filha se reconheciam pela primeira vez. Por que mamãe nunca me contou? Perguntou Júlia, sua voz misturando curiosidade e tristeza. Ricardo respirou profundamente. Como explicar a uma menina de 7 anos os complexos matizes do amor, do orgulho e do medo? Como fazê-la entender que suas próprias ações e palavras haviam levado Isabel a tomar uma decisão tão drástica? Às vezes os adultos cometem erros, começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu estava tão concentrado em meu trabalho, em construir um império, que esqueci o que realmente importava. Sua mãe queria dar a você a melhor vida possível, e naquele momento pensou que a melhor maneira era me manter afastado. Júlia processava cada palavra, com uma maturidade surpreendente para sua idade. As ruas lhe haviam ensinado a escutar, a observar, a entender as complexidades da vida que muitas crianças de sua idade nem sequer imaginavam. Mamãe sempre dizia que meu pai era um homem bom, disse finalmente, seus olhos fixos nos de Ricardo. Dizia que algum dia eu entenderia tudo. Ricardo sentiu que seu coração se expandia e se contraía simultaneamente. Isabel, mesmo em sua ausência, havia mantido viva uma imagem positiva dele no coração de sua filha. Não o havia apagado. Da história, apenas havia esperado o momento adequado para que a verdade viesse à tona. Sua mãe tinha razão em muitas coisas, respondeu Ricardo, sua voz falhando ligeiramente. Mas ela se enganou em uma. Não sou tão bom quanto ela acreditava. No entanto, se você me der a oportunidade, gostaria de tentar ser. Gostaria de ser o pai que sempre deveria ter sido. Rosa aproximou-se silenciosamente, trazendo uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. Conhecia o suficiente seu patrão para saber que ele precisaria de um momento para se recompor. Gostariam de merendar aqui no jardim? Ofereceu com um sorriso caloroso. Júlia olhou para Ricardo buscando aprovação. Era um gesto pequeno, mas significativo.
Já estava começando a vê-lo como uma figura de autoridade, como alguém importante em sua vida. Me parece uma excelente ideia, respondeu Ricardo, agradecido pela interrupção que lhes permitiria processar tudo o que acabava de acontecer. Enquanto compartilhavam o lanche, o sol começava a se pôr, banhando o jardim em tons dourados. Ricardo observava Júlia mordiscar um biscoito, notando pela primeira vez todos os pequenos gestos que havia herdado de Isabel. A forma como franzia o nariz quando algo lhe agradava, como inclinava ligeiramente a cabeça quando estava pensativa. "Posso continuar ficando aqui?" perguntou Júlia repentinamente, sua voz pequena, mas esperançosa. "Esta é sua casa", respondeu Ricardo com firmeza. "Sempre deveria ter sido, e prometo que farei todo o possível para compensar o tempo perdido." Nesse momento, Manchinha se aproximou e apoiou sua cabeça no colo de Júlia, como se quisesse dar sua aprovação à conversa. A menina sorriu, e pela primeira vez desde que havia chegado à mansão, esse sorriso alcançou seus olhos. "Mamãe ficaria feliz", disse suavemente, acariciando o cachorro. Ela sempre dizia que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Ricardo sentiu que as lágrimas ameaçavam voltar. Isabel sempre havia sido a sábia entre os dois, a que entendia que o tempo tinha sua própria forma de arrumar as coisas. Agora, sentado no jardim com sua filha recém-descoberta, começava a entender a profundidade dessa sabedoria. Os dias seguintes na mansão Almeida transcorreram em uma neblina de ajustes e descobertas. Ricardo havia contratado os melhores advogados para começar o processo de reconhecimento legal de Júlia como sua filha, enquanto Rosa se ocupava de transformar um dos quartos maiores no espaço perfeito para uma menina de 7 anos. A notícia de que o poderoso Ricardo Almeida tinha uma filha se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais do Brasil. Os jornais especulavam sobre a história, mas Ricardo manteve-se firme em sua decisão de proteger a privacidade de Júlia. Já havia perdido tempo demais. Não permitiria que o circo midiático perturbasse estes primeiros momentos com sua filha. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos no jardim, uma nova tradição que ambos valorizavam, Júlia fez uma pergunta que pegou Ricardo de surpresa. "Posso ver fotos de quando você e mamãe estavam juntos?" Ricardo sentiu um nó na garganta. Durante anos havia mantido essas fotografias guardadas, dolorosas demais para olhá-las. Mas agora, essas imagens já não eram apenas lembranças de um amor perdido. Eram o legado de Júlia, sua conexão com uma mãe que já não estava fisicamente presente. "Claro", respondeu levantando-se da mesa. "Acho que é hora de compartilhar essas lembranças com você." Em seu escritório, Ricardo abriu o cofre onde guardava os álbuns. Júlia sentou-se ao seu lado no sofá, seus olhos brilhando com antecipação. Juntos, começaram a percorrer as páginas que contavam a história de amor de Ricardo e Isabel. "Esta foi em nosso primeiro encontro", explicou Ricardo, apontando para uma fotografia onde uma jovem Isabel sorria em frente a uma fonte na Lapa. Sua mãe amava os domingos na praça, os churros com chocolate, a música dos tocadores de realejo. Júlia tocava cada fotografia com reverência, como se pudesse absorver os momentos capturados através de seus dedos. "Ela parecia tão feliz", sussurrou. "Éramos felizes", confirmou Ricardo. Sua mãe tinha uma maneira especial de fazer com que tudo parecesse mais brilhante, mais vivo. Enquanto avançavam pelo álbum, Ricardo começou a notar detalhes que antes havia ignorado. Em muitas das últimas fotografias, Isabel parecia ter um olhar distante, pensativo, como se já estivesse contemplando as decisões. Que tomaria? "Sabe o que é mais especial nessas fotos?" perguntou Júlia repentinamente. "O que, pequena?" "Que agora posso ver que tem os seus olhos e o sorriso da mamãe", respondeu com uma sabedoria que ultrapassava sua idade. "É como se eu fosse um pouco dos dois." Ricardo sentiu que seu coração se expandia em seu peito. Era verdade. Júlia era a perfeita combinação de ambos, não só no físico, mas em sua forma de ser. Tinha a determinação de Isabel e sua própria capacidade analítica, a bondade de sua mãe e esperava algo de sua própria fortaleza. Rosa entrou no escritório com uma bandeja de chá e biscoitos.
mas deteve-se na porta ao ver a cena. Pai e filha, inclinados sobre o álbum de fotos, compartilhando risos e lembranças. Era uma imagem que havia esperado ver durante anos. Senhor, disse suavemente, seu Francisco está aqui. Diz que tem algo importante para lhes entregar. O idoso joalheiro entrou no escritório com passo lento, mas seguro, trazendo uma pequena caixa de veludo em suas mãos. Isabel deixou isto também, explicou, entregando a caixa a Ricardo. Disse que era para quando chegasse este momento. Ricardo abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia outro colar, idêntico ao que Júlia usava, mas menor, junto com uma nota. Para quando nossa pequena estiver pronta para compartilhar seu tesouro mais precioso com alguém mais. Sua mãe, explicou Ricardo a Júlia, sempre pensou no futuro, nos momentos que viriam. Este colar é igual ao seu, mas menor. Ela queria que você tivesse algo especial para compartilhar quando fosse o momento adequado. Júlia pegou a pequena joia em suas mãos, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. É como se mamãe soubesse que estaríamos aqui juntos, sussurrou. Sua mãe sempre soube que o amor encontra seu caminho, respondeu seu Francisco com um sorriso sábio. Por isso, guardou tantas coisas para este momento, para quando a verdade finalmente viesse à luz. As mudanças na mansão Almeida tornavam-se cada vez mais evidentes. O que antes era um espaço frio e formal, havia se transformado gradualmente em um lar cheio de vida. As risadas de Júlia ecoavam pelos corredores e as paredes que antes só exibiam obras de arte caras, agora também mostravam desenhos infantis, emoldurados com o mesmo cuidado que as pinturas mais valiosas. Ricardo havia começado a reorganizar sua vida empresarial para passar mais tempo com sua filha. Seus sócios comerciais, acostumados a vê-lo trabalhar incansavelmente até altas horas da noite, agora se surpreendiam ao ouvi-lo recusar reuniões vespertinas porque tinha um compromisso importante com sua filha. Uma tarde, enquanto Júlia fazia suas lições no escritório, Ricardo havia insistido em matriculá-la na melhor escola da cidade. Rosa entrou com uma expressão preocupada no rosto. Senhor, disse em voz baixa para não interromper a menina, a senhora Beatriz Almeida está aqui. Ricardo sentiu o sangue gelar. Sua mãe, a matriarca da família Almeida, era conhecida por seu caráter forte e suas opiniões inflexíveis. Não havia aprovado seu casamento com Isabel anos atrás, considerando-a simples demais para a família. E agora? Onde ela está? Perguntou, endireitando a gravata instintivamente. Na sala principal, respondeu Rosa. E, senhor, ela já viu as fotos de Júlia nas paredes. Ricardo virou-se para sua filha, que continuava concentrada em sua matemática. Júlia, querida, poderia ficar aqui com Rosa um momento? Tenho que atender algo importante. A menina assentiu, absorta demais em seus exercícios, para notar a tensão na voz de seu pai. Beatriz Almeida estava de pé no meio da sala, observando, com expressão crítica, uma fotografia recente de Ricardo e Júlia no jardim. Aos seus 70 anos, continuava sendo uma figura imponente, vestida impecavelmente, e com um porte que denotava anos de poder e privilégio. Então é verdade, disse sem se virar quando ouviu seu filho entrar. Você trouxe esta menina para viver aqui. Mãe, respondeu Ricardo com voz firme. Júlia é minha filha, sua neta. Beatriz virou-se lentamente, seus olhos penetrantes estudando seu filho. E você tem provas disso? Ou está simplesmente deixando que seus sentimentos por Isabel nublem seu juízo novamente? Tenho todas as provas necessárias, respondeu Ricardo, mantendo a calma. Mas mais importante ainda, tenho a certeza em meu coração. Júlia é minha filha e nada do que a senhora diga mudará isso. Você considerou o escândalo, o dano à reputação da família? Os Almeida construíram seu nome durante gerações. E de que serve um nome, mãe, se não há amor por trás dele? Interrompeu Ricardo. Durante anos permiti que as expectativas da família ditassem minhas decisões. Esse erro me custou perder Isabel e os primeiros 7 anos da vida de minha filha. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes. Beatriz aproximou-se da janela, observando o jardim onde o balanço se movia suavemente com a brisa. Por um momento, sua máscara de severidade pareceu rachar. Ela se parece tanto com ela, murmurou quase para si mesma. Também tem muito dos Almeida,
respondeu Ricardo suavemente. Tem sua determinação, mãe, e a inteligência de papai. Nesse momento, como se o destino tivesse decidido intervir, Júlia apareceu na porta da sala segurando um caderno. Pai, poderia me ajudar com este problema de matemática? Rosa diz que você é muito bom com números. Beatriz virou-se bruscamente ao ouvir a voz infantil, e pela primeira vez em anos, Ricardo viu algo que nunca acreditou possível. Sua mãe ficou sem palavras. Júlia, notando a presença da senhora, elegante, fez uma pequena reverência, tal como Rosa lhe havia ensinado. Boa tarde, senhora, disse com uma educação natural que surpreendeu ambos os adultos. Beatriz deu um passo à frente, estudando cada detalhe do rosto da menina. Os olhos, o formato do nariz, a maneira como segurava o caderno contra o peito. Todos os pequenos detalhes que gritavam Almeida. Como você se chama, pequena? Perguntou Beatriz, sua voz mais suave do que Ricardo havia ouvido em anos. Júlia, respondeu a menina, e depois, com um sorriso tímido, acrescentou. Júlia Almeida, segundo os papéis que meu pai está preparando. Beatriz levou uma mão ao colar de pérolas que sempre usava. Um gesto que Ricardo reconhecia de sua infância como sinal de emoção contida. Sabe, seu avô, meu marido, era um gênio com matemática, disse Beatriz, surpreendendo Ricardo. Talvez eu pudesse ajudá-la com esse problema enquanto seu pai atende seus assuntos. Júlia olhou para seu pai, buscando aprovação. Ricardo assentiu, ainda atônito com o rumo que os acontecimentos estavam tomando. Eu gostaria disso, respondeu Júlia, aproximando-se de Beatriz. A senhora é minha avó? A pergunta tão direta e sincera pareceu desarmar completamente Beatriz Almeida. Por um momento, Ricardo viu através da fachada da matriarca inflexível e pôde ver a mulher que, anos atrás, lhe lia histórias antes de dormir. Beatriz Almeida sentou-se no elegante sofá da sala, dando tapinhas no espaço ao seu lado para convidar Júlia a sentar-se. Ricardo observava a cena com uma mistura de espanto e esperança, enquanto Rosa, da porta, tentava disfarçar suas lágrimas de emoção. Sim, pequena, respondeu Beatriz finalmente, sua voz suavizando-se notavelmente. Sou sua avó, e vejo que você herdou o dom de seu avô para a matemática. Durante a hora seguinte, a mansão Almeida foi testemunha de uma cena que ninguém teria imaginado possível. A formidável Beatriz Almeida, sentada pacientemente, explicando equações à sua recém-descoberta neta. Ricardo retirou-se silenciosamente para seu escritório, dando-lhes espaço para formar seu próprio vínculo. Sua mãe, disse Beatriz enquanto revisava outro exercício, falou alguma vez de sua família? Júlia assentiu, brincando distraidamente, com seu colar. Ela me contava histórias sobre papai. Dizia que ele era um homem importante, mas que seu coração era maior que sua empresa. Também me disse que algum dia eu conheceria uma senhora elegante que poderia parecer séria, mas que tinha um coração de ouro. Beatriz sentiu que algo se quebrava dentro dela. Isabel, apesar de tudo, havia mantido uma imagem positiva da família Almeida para sua filha, inclusive dela, que tantas vezes a havia julgado injustamente. Sua mãe era uma mulher muito sábia, admitiu Beatriz, surpreendendo a si mesma com a sinceridade de suas palavras. Eu nem sempre fui justa com ela. Mamãe dizia que às vezes as pessoas agem por medo, respondeu Júlia com uma sabedoria que ultrapassava sua idade. Medo de perder o que amam, medo da mudança. Beatriz olhou para sua neta com novos olhos. Esta menina não só havia herdado os traços físicos da família, mas também uma profunda compreensão do coração humano que lhe lembrava dolorosamente Isabel. Rosa entrou com uma bandeja de chá e biscoitos caseiros, os favoritos de Júlia. Pensei que pudessem precisar de uma pausa da matemática, disse com um sorriso caloroso. Rosa, chamou Beatriz quando a governanta se preparava para se retirar. Poderia trazer também aquele álbum de fotos que está no escritório? O de capa azul. Minutos depois, Beatriz e Júlia estavam imersas em fotografias antigas da família Almeida. Este é seu pai quando tinha sua idade, explicou Beatriz, apontando para um pequeno Ricardo que sorria mostrando um dente faltando.
E este é seu avô Antônio, ensinando-o a andar de bicicleta. Júlia absorvia cada imagem, cada história com fascinação. Para ela, que havia crescido sem mais família que sua mãe, descobrir este rico tapete de histórias familiares era como encontrar um tesouro. Sabe, disse Beatriz depois de um tempo, tenho uma casa em Petrópolis com uma piscina maravilhosa. Talvez você pudesse vir me visitar algum fim de semana. Se seu pai estiver de acordo, claro. Ricardo, que havia retornado silenciosamente à sala, sentiu que seu coração se expandia diante da cena. Acho que Júlia adoraria isso, não é verdade, pequena? A menina assentiu entusiasmada, mas depois seu rosto tornou-se pensativo. Podemos levar Manchinha também? Ele fica triste quando vou embora. Beatriz riu suavemente, um som que Ricardo não havia escutado em anos. Claro que sim. A casa tem um jardim enorme onde ele poderá correr. Enquanto a tarde avançava, a atmosfera na mansão Almeida havia se transformado completamente. A tensão inicial havia se dissolvido, substituída por um calor que nenhum dos presentes havia esperado encontrar. Ricardo, chamou Beatriz quando finalmente se preparava para partir. Isabel, ela fez o que considerou melhor para proteger sua filha. Agora entendo que também estava protegendo o coração desta família, embora nenhum de nós soubesse então. Ricardo abraçou sua mãe, um gesto que não haviam compartilhado em anos. Obrigado, mãe, sussurrou, por dar uma chance a Júlia e a nós. Da janela do escritório, Júlia observava a cena, seu colar brilhando sob a luz do entardecer. Rosa aproximou-se e a envolveu com um braço. Sabe de uma coisa, Rosa? Disse a menina suavemente. Acho que mamãe tinha razão. As coisas realmente acontecem quando tem que acontecer. A vida na mansão Almeida havia encontrado um novo ritmo. Os fins de semana em Petrópolis com a avó Beatriz haviam se tornado uma tradição esperada por todos. Ricardo observava com assombro como sua mãe, antes tão rígida e formal, transformava-se em uma avó carinhosa que não hesitava em sentar-se na borda da piscina para espirrar água com sua neta. No entanto, enquanto a família se aproximava, mas Ricardo sentia que ainda faltava um detalhe importante: a última morada de Isabel. Júlia nunca havia tido a oportunidade de despedir-se adequadamente de sua mãe, e ele sentia que deviam esse encerramento a ela. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã no jardim, Ricardo decidiu abordar o tema. Júlia, começou suavemente, estive pensando, você gostaria de visitar o lugar onde sua mãe descansa? A menina deixou seu copo de suco sobre a mesa, seus olhos grandes e pensativos. Você sabe onde é? Seu Francisco me ajudou a encontrá-lo, respondeu Ricardo. É em um lindo jardim, com flores perto de onde vivíamos sua mãe e eu quando nos casamos. Júlia assentiu lentamente, brincando com seu colar como sempre fazia quando estava processando algo importante. Podemos levar flores? Mamãe adorava orquídeas. Ricardo sentiu seu coração apertar. Isabel havia mantido um pequeno jardim de inverno de orquídeas em sua antiga casa, uma paixão que ele havia considerado um capricho desnecessário naquela época. Como se arrependia agora de não ter apreciado esses pequenos detalhes que a faziam feliz. Claro, meu amor, na verdade, há algo que ainda não lhe mostrei. Tomando a mão de sua filha, Ricardo a guiou até uma parte do jardim que havia permanecido fechada até então. Ao abrir a porta de vidro, Júlia conteve a respiração. Diante dela se estendia um jardim de inverno cheio de orquídeas de todas as cores imagináveis. Mandei construí-lo há algumas semanas, explicou Ricardo. Rosa me ajudou a conseguir as mesmas variedades que sua mãe cultivava. Pensei que você gostaria de ter um lugar especial para lembrá-la. Júlia caminhou entre as flores, tocando suavemente as pétalas com a ponta dos dedos, tal como Ricardo lembrava que Isabel fazia. A luz da manhã filtrava-se através do vidro, criando um efeito quase mágico sobre as delicadas flores. É como estar com ela, sussurrou Júlia, sua voz misturando alegria e nostalgia. Beatriz, que havia chegado cedo naquela manhã para passar o dia com sua neta, observava a cena da porta do jardim de inverno. Em suas mãos segurava uma pequena caixa de veludo azul.
Júlia, chamou suavemente entrando no jardim de inverno. Há algo que quero lhe dar. A menina aproximou-se de sua avó, curiosa. Beatriz abriu a caixa, revelando um delicado broche, de orquídea em ouro e pequenos diamantes. Este broche pertenceu à minha mãe, sua bisavó, explicou Beatriz. Ela me deu quando me casei, dizendo que as orquídeas representam a beleza que surge da adversidade. Agora quero que seja seu. Júlia olhou o broche com admiração, mas não se atreveu a tocá-lo. É muito bonito, vovó, mas não deveria guardá-lo para ocasiões especiais? Beatriz sorriu, lembrando que Isabel havia dito algo similar na única vez que tentou presenteá-la com uma joia de família. As joias, minha menina, não são apenas para ocasiões especiais, são lembranças de amor que levamos conosco, como seu colar. Ricardo observava o intercâmbio com o coração cheio. Sua mãe não só havia aceitado Júlia, a havia acolhido completamente na tradição familiar, algo que nunca havia feito com Isabel. Além disso, continuou Beatriz, prendendo cuidadosamente o broche no vestido de Júlia. Hoje é uma ocasião especial. Vamos visitar sua mãe e quero que ela saiba que sua filha é amada e respeitada como uma verdadeira Almeida. Rosa apareceu na porta do jardim, de inverno, trazendo um ramalhete das mais belas orquídeas que haviam florescido naquela manhã. O carro está pronto, Sr. Ricardo. A viagem até o jardim onde Isabel descansava foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Júlia, sentada entre seu pai e sua avó, alternava entre tocar seu colar e o novo broche, como conectando duas partes de sua história. Ao chegar, encontraram o lugar exatamente como seu Francisco havia descrito. Um canto tranquilo sob uma grande árvore de ipê, rodeado de flores silvestres. Na lápide, junto ao nome de Isabel, alguém havia gravado uma pequena borboleta, igual à do colar. Foi o último pedido dela, explicou seu Francisco, que os esperava ali. Disse que assim sua pequena borboleta sempre saberia onde encontrá-la. Beatriz, que até então havia mantido sua compostura característica, não pôde evitar que as lágrimas corressem por suas bochechas. Sinto muito, Isabel, sussurrou, ajoelhando-se para colocar algumas flores. Sinto não ter entendido antes. Enquanto a família compartilhava esse momento íntimo, seu Francisco aproximou-se de Ricardo com um envelope amarelado nas mãos. Isabel deixou isto também, disse em voz baixa. Pediu-me que o entregasse quando viessem todos juntos pela primeira vez. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e várias fotografias que nunca havia visto antes. Isabel, grávida, sorrindo radiante. Júlia, recém-nascida, os primeiros passos da menina, seu primeiro dia de escola. Momentos preciosos que havia perdido, mas que Isabel havia documentado cuidadosamente. Queridos Ricardo e Beatriz, começava a carta. Se estão lendo isto, significa que o tempo curou as feridas e uniu nossa família como sempre sonhei que estaria. Sei que minha decisão causou dor, mas também sei que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. Beatriz, sempre vi na senhora a fortaleza que queria para minha filha. Agora que a conhece, sei que entenderá por que fiz o que fiz. Júlia precisava crescer sabendo que era amada incondicionalmente, sem as pressões e expectativas que às vezes podem sufocar o espírito. Ricardo, meu amor, espero que tenha encontrado, em nossa filha, a alegria que sempre soube que a paternidade lhe traria. Júlia tem sua inteligência e determinação, mas também tem a capacidade de ver a beleza nas coisas simples. Cuide disso nela. Observei vocês de longe mais vezes do que imaginam, vendo crescer o Império Almeida, desejando que algum dia houvesse espaço nele para o amor e a família. Agora sei que esse momento chegou. O colar que Júlia carrega não é apenas uma joia, é um lembrete de que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas se transforma. Como as orquídeas que tanto amava, às vezes precisa de tempo e condições especiais para florescer, mas quando o faz, sua beleza supera todas as expectativas. Cuidem uns dos outros. E lembrem-se que sempre estarei com vocês, em cada riso de Júlia, em cada orquídea que floresça, em cada momento de amor compartilhado. Com amor eterno,
Isabel. Júlia, que havia se aproximado silenciosamente, abraçou seu pai enquanto ele lia. Beatriz juntou-se ao abraço e pela primeira vez em muitos anos os Almeida eram verdadeiramente uma família. Olhem, sussurrou Júlia, apontando para a árvore de ipê. Uma borboleta azul havia pousado sobre uma das orquídeas que haviam trazido. É como se mamãe estivesse nos dizendo que está feliz. Ricardo sorriu através das lágrimas. Sua mãe sempre soube que este dia chegaria. Por isso guardou tantas lembranças, tantas mensagens. Queria assegurar-se de que, quando estivéssemos prontos, pudéssemos reconstruir nossa história juntos. Beatriz tirou um lenço de seda de sua bolsa e secou suavemente as lágrimas de sua neta. Isabel nos deu o presente mais precioso, a oportunidade de sermos uma verdadeira família, e prometo que não desperdiçaremos essa oportunidade. Rosa, que havia permanecido discretamente em segundo plano, aproximou-se com uma pequena cesta de piquenique. A senhora Isabel sempre dizia que as ocasiões importantes deviam ser celebradas com um pouco de doçura, disse, revelando uma torta de maçã, a favorita de Isabel. Ali, sob a árvore de ipê, a família Almeida compartilhou não só uma torta, mas também histórias, risos e lágrimas. Seu Francisco contou anedotas de quando Isabel trabalhava na joalheria. Beatriz compartilhou lembranças das primeiras vezes que a conheceu, e Ricardo, pela primeira vez, falou abertamente de seu amor por ela. Júlia escutava tudo com atenção, seu colar brilhando sob o sol da tarde, enquanto a borboleta azul voava entre as flores, como uma bênção silenciosa de sua mãe. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas na vida dos Almeida. Ricardo havia começado a reestruturar sua empresa, delegando responsabilidades para poder passar mais tempo com sua filha. A notícia de que o poderoso empresário tinha uma herdeira havia causado alvoroço nos círculos sociais do Rio de Janeiro. Mas a família se manteve unida, protegendo sua recém-encontrada felicidade. Uma manhã de domingo, enquanto Ricardo ajudava Júlia com seu projeto de ciências no jardim de inverno, a menina fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Pai, você acha que poderíamos usar o colar pequeno que mamãe deixou para algo especial? Ricardo deixou o microscópio que estavam usando para examinar as orquídeas e olhou para sua filha com curiosidade. O que você tem em mente, querida? Há uma menina nova na minha classe, Carla, explicou Júlia, brincando com seu próprio colar. A mãe dela está doente, como a minha estava. Eu a vejo triste todos os dias e pensei que talvez o colar pudesse ajudá-la a se sentir menos sozinha. Ricardo sentiu seu coração expandir-se em seu peito. Sua filha havia herdado não apenas os traços físicos de Isabel, mas também sua extraordinária capacidade de empatia e compaixão. Tem certeza? Perguntou suavemente. Esse colar é muito especial. Por isso mesmo, respondeu Júlia com uma sabedoria que continuava surpreendendo a todos. Mamãe disse que era para compartilhar quando fosse o momento adequado. E acho que Carla precisa dele mais do que eu agora. Beatriz, que estivera escutando silenciosamente da porta do jardim de inverno, aproximou-se de sua neta. Isabel ficaria muito orgulhosa de você, meu amor. Usar algo tão especial para ajudar os outros, isso é o que significa ser uma verdadeira Almeida. A avó havia mudado tanto nos últimos meses que às vezes era difícil reconhecer nela a severa matriarca que costumava ser. Agora passava seus dias entre o jardim de orquídeas e a biblioteca, ensinando Júlia sobre a história familiar e, mais importante ainda, sobre o valor do amor e da compaixão. Poderíamos fazer algo mais? Perguntou Júlia, seus olhos brilhando, com uma nova ideia. A mãe de Carla precisa de tratamentos especiais, mas ouvi dizer que são muito caros. Ricardo e Beatriz trocaram olhares. Naquele momento, ambos lembraram como Isabel havia precisado enfrentar sua doença sozinha, sem os recursos que os Almeida poderiam ter proporcionado. Tenho uma ideia melhor, disse Ricardo, pegando seu celular. Com uns rápidos movimentos, enviou várias mensagens. O que você acha de criarmos uma fundação? Poderíamos chamá-la Fundação Isabel Almeida.
e sua missão seria ajudar famílias que estão passando por situações semelhantes à que você viveu com sua mãe. Os olhos de Júlia se iluminaram. Poderíamos ajudar muitas pessoas? Todas as que pudermos, confirmou Beatriz, surpreendendo Ricardo com seu entusiasmo. E poderíamos usar o jardim de orquídeas como símbolo. As orquídeas são como as pessoas. Com o cuidado adequado, podem florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Rosa, que havia entrado com o chá da tarde, sorriu ao ouvir a conversa. A senhora Isabel sempre dizia que as bênçãos devem se multiplicar, comentou, servindo as xícaras. Acho que ela ficaria encantada de ver como seu amor continua crescendo e ajudando os outros. Durante as semanas seguintes, a mansão Almeida tornou-se o centro de operações da nova fundação. Ricardo destinou uma parte significativa de seus recursos para estabelecê-la, enquanto Beatriz utilizava suas conexões sociais para criar consciência sobre a causa. Júlia, por sua vez, dedicou-se à sua nova amiga Carla. No dia em que lhe entregou o colar, a história que compartilhou foi simples, mas poderosa. Este colar é mágico, disse a Carla enquanto o colocava nela. Não porque possa fazer os problemas desaparecerem, mas porque te lembra que você nunca está sozinha. Minha mãe me deu um igual quando ela estava doente, e embora ela não esteja mais comigo fisicamente, sinto seu amor cada vez que o toco. Carla, com lágrimas nos olhos, abraçou sua nova amiga. Mas você não precisa dele? Tenho o meu, respondeu Júlia, mostrando seu próprio colar. E agora somos como irmãs, cada uma com sua borboleta guardiã. Ricardo observava a cena à distância, seu coração cheio de orgulho e amor. Isabel tinha razão. Sua filha tinha a capacidade de ver a beleza nas coisas simples e o poder de multiplicar o amor que havia recebido. Naquela noite, enquanto ajeitava Júlia para dormir, a menina lhe fez uma última pergunta. Pai, você acha que mamãe estaria feliz com o que estamos fazendo? Ricardo olhou pela janela, onde uma borboleta noturna voava perto das orquídeas iluminadas pela lua. Tenho certeza de que ela está mais que feliz, meu amor. Está orgulhosa de ver como sua pequena borboleta aprendeu a voar e a ajudar outros, a encontrarem seu caminho. Um ano havia se passado desde que Júlia chegou à mansão Almeida. O jardim de orquídeas estava em plena floração, e o jardim havia se tornado o coração da Fundação Isabel Almeida. Famílias de todo o Brasil vinham buscar ajuda e consolo, encontrando não apenas apoio financeiro, mas também uma comunidade que os entendia e acompanhava. O escritório principal da Fundação, localizado no que antes era o austero gabinete de Ricardo, agora estava decorado com desenhos de borboletas e fotografias das famílias que haviam ajudado. O colar de Júlia, que havia inspirado tudo, ocupava um lugar especial em uma pequena vitrine junto com a última carta de Isabel. Beatriz havia transformado a ala leste da mansão em um espaço acolhedor onde as famílias podiam se reunir, compartilhar experiências e encontrar consolo mútuo. A antes rígida matriarca agora era conhecida como Vovó Beatriz, por todas as crianças que passavam pela fundação. No primeiro aniversário da fundação, a família organizou uma celebração especial no jardim. Carla e sua mãe, que havia se recuperado graças aos tratamentos financiados pela fundação, foram as convidadas de honra. Nunca esquecerei o dia em que Júlia me deu este colar, disse Carla durante a celebração, tocando a borboleta prateada que pendia de seu pescoço. Não só me deu esperança, me deu uma família. Ricardo, observando sua filha interagir com as outras crianças, lembrou-se das palavras de Isabel. O amor verdadeiro nunca se perde, apenas se transforma. Quanta razão ela tinha! O amor que ela semeou havia florescido de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. Rosa aproximou-se dele com uma bandeja de refrigerantes. O senhor Francisco acabou de chegar, anunciou com um sorriso. O idoso joalheiro, que havia se tornado um visitante frequente da mansão, trazia consigo uma surpresa especial. Em suas mãos, segurava uma caixa com dezenas de pequenos broches de borboleta, cada um único e belo à sua maneira. Isabel sempre dizia que as borboletas são símbolos de transformação, explicou seu Francisco. Pensei que cada família que recebesse ajuda da fundação
poderia levar um, como lembrança de que sempre há esperança de mudança e renovação. Júlia, ao ver os broches, correu para abraçar o idoso. São perfeitos. Podemos dar um para eles agora? A distribuição dos broches tornou-se um momento emocionante da celebração. Cada família recebeu um, junto com a história do colar original e a mensagem de esperança que representava. Beatriz, que havia estado inusualmente calada durante a cerimônia, finalmente aproximou-se do púlpito para fazer um anúncio. Hoje, em honra a Isabel e a todas as famílias que compartilharam suas histórias conosco, quero anunciar que a Mansão Almeida será doada oficialmente à Fundação. Este lugar, que uma vez foi símbolo de poder e status, agora será um lar para todos os que precisarem de amor e apoio. A notícia foi recebida com aplausos e lágrimas de emoção. Ricardo abraçou sua mãe, entendendo o significado profundo de seu gesto. A mansão, que havia sido testemunha de tanta dor e separação, agora se tornaria um farol de esperança para outros. Enquanto a celebração continuava, Júlia escapou para o jardim de inverno. Sentada entre as orquídeas, tirou o diário que havia começado a escrever quando chegou à mansão. Na última página, acrescentou: Querida mamãe, hoje entendi por que você me disse que o amor é como as orquídeas. Precisa de tempo para crescer, mas quando floresce, sua beleza pode mudar o mundo. Seu amor não apenas me salvou, agora está salvando muitos mais. O colar que você me deu já não é só meu. Sua magia se multiplicou em dezenas de borboletas prateadas que voam por todo o Brasil, levando esperança a quem precisa. Papai diz que você estaria orgulhosa, mas eu acho que você sempre soube que isso aconteceria. Por isso deixou tantas pistas, tantas mensagens de amor. Vovó Beatriz já não é a senhora séria que você me descreveu. É a avó mais carinhosa do mundo. E papai? Papai aprendeu que o amor é o melhor negócio que existe. Obrigada por me ensinar que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas. O amor, a família, a esperança. Sua história não terminou quando você partiu. Apenas se transformou em algo maior e mais bonito. Com amor eterno, sua pequena borboleta, Júlia. Enquanto fechava seu diário, uma borboleta azul voou perto dela, pousando brevemente em uma orquídea, antes de voar para o céu do entardecer. Júlia sorriu, tocando seu colar mais uma vez. O amor, como as borboletas, tem o poder de transformar o mundo um coração de cada vez. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia e dos Almeida tenha comovido vocês tanto quanto a nós. Esta narrativa nos lembra que o amor tem o poder de transformar vidas e que os legados mais importantes são aqueles que construímos com o coração. Se esta história tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e beleza da vida. Compartilhem suas próprias histórias de amor e transformação nos comentários e juntem-se à nossa comunidade de narradores. Esperamos por vocês na próxima história.